Olá a todos, bem-vindos ao último dia de maio, em que nós queremos finalizar o livro de 1 Reis, aqui no projeto A Bíblia ao longo do ano da Igreja Luterana de Interlagos. Você, mais uma vez, está convidado, está convidada a participar deste estudo. Vamos juntos? Iniciando então pelos capítulos. Em 1 Reis 20, temos como principais destaques: Acabe derrota os sírios e um profeta condena Acabe. Temos basicamente três questões aqui neste capítulo. A primeira: como Acabe vai saber que vencerá a batalha contra os sírios? Temos a resposta em 1 Reis 20, versículos 13 a 15, onde nós lemos: Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor, você viu toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem se dará isto? E ele respondeu: Assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Eis então o que nós temos como resposta: Acabe vai saber que vencerá a batalha contra os sírios por intermédio de um profeta. E é importante ressaltar que aparentemente os sírios estavam em ampla vantagem. Ben-Hadad, da Síria, tinha 32 reis como aliados que resolveram atacar Samaria, a capital de Israel, ou do Reino do Norte. No entanto, Ben-Hadad teve que retirar o que disse diante da vitória a vitória dupla que Israel terá, porque Ben-Hadad ele vai zombar do poder de Israel e vai dizer: não, a gente vai aí e de qualquer maneira nós vamos terminar com Israel. E não é bem isso que vai acontecer. Questão 2. Como Acabe fará uma aliança com o rei da Síria? Temos a resposta em 1 Reis 20, versículos 29 até 34, onde nós lemos: 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. No 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então os seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça, e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça, e foram falar com o rei de Israel. Disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto como um bom sinal. Logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vão e tragam-no aqui. Então Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: com esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. É interessante que, depois de vermos tantas atrocidades e pecados cometidos pelo rei Acabe, aqui temos a impressão de que Deus manifesta bênçãos para ele, para o seu reino. Mas isso não irá, obviamente, durar muito, porque o caráter do rei Acabe era um caráter ruim.
Questão 3. Qual será a consequência de Acabe ter deixado Ben-Hadad vivo? Eis o problema. Temos a resposta em 1 Reis 20, 42 e 43, onde nós lemos: O profeta disse ao rei: Assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Acabe poupou a vida de Ben-Hadad, mas isto viria a trazer problemas para Israel. Ele cometeu o mesmo erro do rei Saul, esquecendo que numa guerra santa tudo precisa ser entregue a Deus em sacrifício. Próximo capítulo, capítulo 21, temos como destaques Acabe e a vinha de Nabote, Jezabel ordena a morte de Nabote e Elias ameaça Acabe e Jezabel. Temos neste capítulo basicamente quatro questões para nortear a nossa reflexão. Iniciando pela primeira: por que Nabote se recusa a vender a sua vinha ao rei Acabe? Nabote estava lá, ele morava próximo ao palácio, ele tinha uma bela de uma vinha, uma plantação de uvas, e o rei vai intimá-lo para ele vender essa vinha que ele tem ao rei Acabe. Mas não é bem isso que vai acontecer. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 21, nós lemos: Depois disto aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio, e em troca eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Percebemos que em Israel o confisco ou a venda forçada de terras era ilegal. E a herança de uma pessoa tinha que ser passada à geração seguinte, não poderia ser vendida. Daí essa afirmação de Nabote. Mas sabemos que não é exatamente a vontade de Nabote que irá prevalecer. A próxima questão diz o seguinte: que plano macabro Jezabel elaborou para que Acabe tivesse a vinha de Nabote? Temos a resposta em 1 Reis 21, versículos 8 a 16, onde nós lemos: Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: Anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo: Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro. Porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Jezabel não estava nem um pouco preocupada com os direitos das outras pessoas. Enquanto seu marido tinha a reação típica de uma criança mimada, ela, em silêncio, tramava a eliminação de Nabote. Chegamos à terceira questão, onde nós temos a seguinte pergunta. Vamos lá, retomando assim: que mensagem do Senhor Elias
leva a Acabe e Jezabel? Temos a resposta em 1 Reis 21, versículos 17 a 24, onde lemos: Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: Assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: Assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: Então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: Achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. O plano de Jezabel havia dado certo para eles. No entanto, Elias, o velho profeta do juízo, era a única mosca nessa sopa, o único empecilho. E por isso que eles vão fazer de tudo para que Elias ele se mantenha afastado deles. Mas eles não conseguirão. Próxima questão, questão 4. Qual a reação de Acabe diante das palavras de Elias e o que Deus propõe? Qual a reação de Acabe e o que Deus propõe? Temos a resposta em 1 Reis 21, versículos 27 a 29, onde lemos: Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não tirarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Desta vez, o rei prestou atenção, depois de tudo o que havia testemunhado Deus fazer por meio de Elias, ganhando uma suspensão de juízo durante a sua vida. E chegamos ao capítulo 22, onde temos como destaques as profecias dos falsos profetas, a profecia de Micaías, a morte de Acabe, o reinado e a morte de Josafá e o reinado de Acasias de Israel. Primeira questão aqui neste capítulo é a seguinte: o que ocorre entre o rei de Judá e de Israel em relação à Síria? Temos a resposta em 1 Reis 22, versículo 16. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade, em nome do Senhor? E depois disso nós veremos que o rei de Judá e de Israel, eles estarão sempre procurando alianças, porque eles estarão em maus lençóis se não conseguirem. Jeorão, filho de Josafá, casou-se com a filha de Acabe, Atalia. Israel e Judá se tornaram temporariamente aliados contra a Síria. É bom frisar isso, apenas temporariamente. Próxima questão dá conta do seguinte: por que Acabe manda prender o profeta Micaías? A pedido de Josafá, Micaías foi trazido ao rei e anunciou sua profecia fatal. A advertência, no entanto, foi ignorada. E aí nós temos como resposta ao texto de 1 Reis 22, 17 a 27, onde nós lemos: Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá:
Eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? E Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o espírito mau se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? E ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora eis que o Senhor põe esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas e Senhor. Declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? E Micaías respondeu: eis que você verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel prende Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E diga: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte em paz. Portanto, Micaías foi trazido ao rei e anunciou sua profecia fatal, mas a sua advertência foi ignorada. E aí nós temos a próxima pergunta, que é a seguinte: qual é o fim da história do rei Acabe? Temos a resposta em 1 Reis 22, 29 a 38, mas não precisamos fazer a leitura, você já sabe. O fim da história do rei Acabe vai ser exatamente o cumprimento das profecias. Ele vai tentar se disfarçar em uma guerra e vai acabar sofrendo aí um ataque e morrerá. Acabe não podia enganar a morte usando um disfarce. Morreu no campo de batalha em Ramote Gileade, a leste do Jordão, como Deus dissera. Próxima questão: onde, como e por quanto tempo reinou Josafá? E, além dessa, temos uma outra questão que fala onde, como e por quanto tempo reinou Acasias. Então temos aí o relato dos reinados de Josafá e de Acasias. De Josafá está lá em 1 Reis 22, 41 a 45, onde nós lemos: Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. Neles o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. E assim, nós percebemos que Josafá terá até um reino próspero, mas Acasias não. O reinado de Acasias, ou o resumo do reinado dele, está lá dos versículos 52 a 54 do último capítulo de 1 Reis, onde lemos: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira. E passamos então para os ensinamentos de hoje. Temos basicamente, contando aqui, 6 ensinamentos. 6 ensinamentos. Primeiro deles: o Senhor guia a história e até mesmo usa pessoas más para os seus bons propósitos. Em tais registros, o Senhor nos ensina
como ele pune os pagãos e protege aqueles que clamam pelo nome dele. Enquanto a Bíblia registra batalhas e guerras, por trás de tudo, Deus ainda está no controle para o bem do seu povo. O Senhor é o segundo ensinamento, né? Estou aqui tomando um pouco de água. O Senhor permitiu que a pequena força israelita derrotasse muitos sírios, porque o rei sírio, Ben-Hadad, desdenhou da lei e da onipresença de Deus. Precisamos ter cuidado ao desdenhar do Todo-Poderoso, tanto pelo insulto quanto por perda de fé, na sua bondosa e graciosa lei que se estende sobre todos. Terceiro ensinamento: tendo sido acusado injustamente, Nabote é apedrejado até a morte, e Acabe toma posse da vinha, uma violação dos mandamentos de Deus. Nós somos tentados constantemente a obter o que queremos à custa dos outros. Em vez de tomar o que era dos outros, Jesus deu a si mesmo por nós. Quarto ensinamento: tendo sido confrontado por Elias, Acabe demonstra arrependimento e humilhação perante Deus. A lei de Deus é poderosa, como evidenciado no caso de Elias e Acabe. O poder da palavra, lei e evangelho ultrapassa a mera retórica humana e traz resultados de mudança de vida. Ainda assim, somente o evangelho oferece perdão e vida nova. Penúltimo ensinamento: os falsos profetas de Acabe o encorajam a lutar contra a cidade de Ramote Gileade. Muitos falsos profetas hoje podem nos desviar e roubar de nós os tesouros da palavra de Deus. O Espírito Santo, por intermédio da palavra, nos dá proteção, a fim de que vejamos além da falsidade. E último ensinamento: contrariando os falsos profetas, Micaías não dá a Acabe uma predição favorável. Por isso o rei ordena que Micaías seja preso. Deus não quer que sejamos manipulados pelo que os outros gostariam de ouvir. Pelo contrário, o único guia certo para a vida é a palavra de Deus, que sozinha pode tornar-se sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo os nossos estudos e amanhã iremos iniciar um novo livro. Fique na paz do Senhor até o nosso próximo vídeo com o início de 2 Crônicas.